Fala pessoal, bom, hoje eu vou falar um pouco sobre alguns suplementos alimentares estimulantes que eu já fiz uso e como a minha ansiedade respondeu a eles, lembrando que eu tenho uma ansiedade bem elevada. Bom, primeiro eu trouxe a cafeína anidra, aquela padrão que é vendida aí 200 mg, geralmente 210 até 420. Bom, doses de 210, 200 mg, não tive problema nenhum, nem em relação a acelerações, a nada, não tive nada. A única coisa que eu tive quando você vai fazer alguma coisa, eu sinto que acelera mais. Mas isso é normal, em todo mundo é assim, tá? Mas na pessoa que tem ansiedade, crise de ansiedade e síndrome do pânico, pode gatilhar uma crise, tá? Você vai lavar o teu carro, tu vai ficar muito mais acelerado do que sem a cafeína. Mais doses de 200, que é o padrão aí 210, não tive nada. 420, que é a outra dosagem dela, já tomei e tive crise. Bom, próximo que eu trouxe são aqueles blends, né, pré-treinos, que são blends, que são cafeína, a taurina, a arginina. Bom, basicamente você precisa, são 3 pontos aí: fugir dos derivados da efedrina, tá? Fugir da ioimbina e a cafeína se mantenha em 200 mg. Mais do que isso, é como se você tomasse aquele ali em uma dosagem de 420. Então são esses 3 pontos: fuja da ioimbina, fuja das efedrinas e a cafeína se mantenha até 210. Fora isso, tem também uma observação que a taurina também me causa, até quando eu tomo energético Monster e tal, eu fico meio tonto, a minha cabeça fica meio confusa, tá? Mas não passa disso. Com a ansiedade controlada, não passa disso, você fica ali. Se você que tem a ansiedade descontrolada, tomar um energético, tomar uma dose de um pré-treino que a taurina seja acima de 2.000, você pode ter essa reação, e essa reação pode desencadear uma crise, porque o ansioso está sempre mapeando e vigiando os sinais vitais e como está o corpo. Então, uma tontura, o ansioso possivelmente vai entender como uma pressão baixa, como um começo de um AVC, e aquilo vai desencadear uma crise de pânico ou de ansiedade. Então, saiba que a taurina vai dar essa tonturazinha, mas beleza, é só isso mesmo, tá bom? Por último, mas não menos importante, na verdade, o que mais me trouxe questões foi a beta-alanina, tá? Um aminoácido que todo mundo fala que não tem colaterais, não tem nada. Concordo, ele não tem. A grande questão ele tem reações físicas, ele causa reações físicas de formigamento na mão, na face, um rubor facial, a face meio avermelhada, que para quem tem ansiedade e está mapeando os sinais vitais, mapeando o seu corpo o tempo todo, pode entender como algo de errado. E aí ele, por ser o mais fraco, porém é o que mais causa reações físicas, ele pode, na verdade, ser o oposto. Ele pode se tornar o mais forte, porque ele pode aumentar a sua ansiedade, porque você vai entender que essas reações físicas são coisas anormais, que você precisa fazer alguma coisa para resolver aquilo, e não tá? Então, por que para mim ele foi o mais eficiente? Porque sim, ele aumentou a minha ansiedade devido a essas reações físicas que eu tive, e ele aumentando a minha ansiedade, eu tive mais adrenalina na corrente sanguínea, tá? Quanto maior a sua ansiedade, mais adrenalina é liberada na corrente sanguínea. Então eu tive mais estímulo, eu tive mais energia, tá? Diferente daqueles outros. Então, o mais tranquilo foi o que mais mexeu na minha ansiedade, mas continua sendo o mais tranquilo, tá?
e pela minha ansiedade, jogou mais adrenalina na corrente sanguínea e eu tive mais disposição com o mais tranquilo deles, tá? Então são apenas esses pontos. Eu particularmente uso agora meio que só esses, os outros ali raramente, porque esse daqui, como eu falei, é o que mais me dá uma resposta de energia e tal. E é isso.